nome é Carlos Renato Corso. Eu nasci aqui em Rio Claro, 16 de fevereiro de 1946, já há alguns meses atrás aí. E em Rio Claro, naquela época, na época de pré-vestibular, começava a oferecer a possibilidade da gente fazer um curso superior sem precisar sair da cidade. Então isso já tinha grande significado, e eu entendo até hoje o significado dos municípios onde a Unesp está sendo implantada agora. Mas naquela época, o chamariz principal era o curso de História Natural, tinha o curso de Matemática, curso de Ciências Sociais e curso de Pedagogia. E eu sempre gostei de estudar a natureza, então a história natural me fascinava, e razão pela qual a gente optou por ela no vestibular. E esse vestibular normalmente era rico, porque o professor Dr. João Dias da Silveira, que era o então diretor da instituição, ele era da área de geografia, porém tinha uma visão administrativa muito grande, e o governador colocou-o como diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, e ele concomitantemente era diretor também de Rio Preto. Então ele vinha para cá na segunda-feira, ficava segunda e terça, quarta viajava para Rio Preto, ficava quarta e quinta, sexta ele voltava para Rio Claro, fazia a parte administrativa em Rio Claro e voltava para São Paulo, que ele morava em São Paulo. Então a vida dele era essa transação do estado de São Paulo de ponta a ponta toda semana. Mas ele tinha grandes contatos na área da botânica. Ele soube escolher o Dr. Arens, professor Arens, e a sua esposa, a professora Tusnelda. Na parte de zoologia e fisiologia, trouxe o Dr. Erasmo Garcia Mendes, o Dr. Paulo Savaia. Na parte da biologia, trouxe o professor Kerr, que já, naquela época já era uma certa proeminência em Piracicaba. E logo em seguida trouxe também o professor Dr. Cezedelo para a parte de Química e Bioquímica, e ele tinha formação agronômica. Naquela época, as tendências de pesquisa, coisa assim, é que levava para a área. Não era uma área, todo mundo formado naquela área para exercer aquela profissão, né? Mesmo aqui no departamento, eu fiz História Natural, a professora Djanira fez História Natural, e estamos num departamento de Bioquímica, né? E o professor Hamilton fez História Natural também e foi para Biologia. Quer dizer, então, e assim aconteceram em vários departamentos com pessoal saído do curso de História Natural. E História Natural era um curso interessante porque reunia as noções de geologia e as noções de biologia. Então nós tínhamos praticamente todas as disciplinas que hoje são as disciplinas principais da geologia, tinha no currículo de História Natural, e os da biologia também. Então, zoologia, botânica, bioquímica, microbiologia, até que foi alguma coisa interessante, porque a microbiologia existia na História Natural e depois na Ciência Biológica em Rio Claro, e
foi implantado na USP muitos anos depois. Quer dizer, então o nosso era um currículo mais completo do que o da USP naquela ocasião. E, da minha parte, algumas curiosidades que deu foi que eu passei no vestibular e, num momento bastante, como poderíamos dizer, de bastante agitação, porque foi em 1964. Então o país estava numa adaptação de um novo regime e vira e mexe as manifestações dos estudantes acabava sempre um monte de gente preso. Depois a gente tinha uma alternativa curiosa, que era o professor Pisani, que era professor nosso na parte de estatística aí, e ele era coronel reformado. E na época ele, toda vez que acontecia alguma coisa meio amarrada com os estudantes ou com professores, ele era acionado para chegar lá e falar: ó, eu sou autoridade, solta a molecada aí, coisa assim. E então criou assim uma certa força política para proteger os membros da Faculdade de Filosofia. Então isso foi uma coisa assim bastante curiosa. E a gente, como bicho de 64, era assim os mais visados, porque o trotezinho sempre teve, então, de cabelo raspado, um monte de livro debaixo do braço, subindo a Avenida Samambaia, a gente era sempre acompanhado, tinha um carrinho de polícia andando devagarzinho do lado da gente, né? Quer dizer, mas grandes movimentos, grandes confusões, teve mais assim de momentos internos, né? De situações internas administrativas dentro da faculdade naquela época, quer dizer, envolvendo confusões entre aluno, professor e a cidade, a sociedade como um todo. Mas naquela época a Faculdade de Filosofia, como todo mundo sabe, era o chamado Instituto Isolado. E os institutos isolados, tinham vários esparramados no estado, os institutos isolados tinham que pedir a bênção para o reitor da época, que na verdade não existia reitoria, era o secretário da Educação. Então todos os detalhes do ensino primário, secundário e universitário, tirando a USP e a Unicamp, era dentro desse grupo de institutos isolados. E que foi sendo desenvolvido sempre com reuniões na Secretaria da Educação, as coisas, o patrão, né, dos professores do ensino médio e da universidade era o mesmo. Por volta de 1966, coisa assim, o governador de então conseguiu, por alguns eventos políticos, oferecer Rio Claro para a Unicamp. E, de repente, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro era uma unidade universitária pertencente à Unicamp. E foi uma festa, porque a gente tinha uma universidade agora, não era um instituto isolado. E homenagearam o reitor de então, que era o professor Zeferino Vaz, e homenagearam na Câmara, Cidadão, Rio Clarense, qualquer coisa parecida aí do gênero. E então era aquela festa porque nós agora tínhamos uma universidade de fato na cidade.
E nessa altura do campeonato, eu entrei em 64, eu estava no terceiro ou quarto ano. Na verdade, começou a transição no comecinho de 67. E tudo corria bem e tal, até que um determinado dia encosta um caminhão lá na 10 da Unicamp para levar os livros para a Unicamp, da biblioteca. Né? Então, a bibliotecária já ligou para o prefeito, para a Câmara dos Vereadores e para os jornais da cidade, não sei o que. De repente a turma abraçou a biblioteca, daqui não sai livro nenhum. É que a intenção dos Zeferinos naquela época era ter um núcleo bastante forte de física. E aqui eles estavam montando o curso de física, que já estava há alguns anos já de existência, e ele queria pegar os melhores professores daqui e levar o curso como um todo para Campinas. Daí de cidadão rio-clarense ele passou a persona não grata. Nos trevos da cidade, aí na estrada, tinha Zeferino persona não grata, quer dizer, esculhambaram o homem. E o governador desligou a tomada e falou, volta a ser instituto isolado. Então foi uma situação meia diversa. Mas a minha turma, que eu me formei em 67, a minha turma foi formada pela Unicamp. Então eu sou egresso da Unicamp. E isso daí aconteceu uma coisa muito curiosa, porque a gente continuou, depois que eu me formei, continuei com... Naquela época não tinha mestrado, chamava especialização, Então tinha a bolsa da FAPESP, especialização 1, especialização 2, coisa assim. E eu já estava já com especialização 2, quando veio uma lei que instituía oficialmente os cursos de pós-graduação na universidade. Então, para se conseguir títulos, seguir carreira universitária, coisa assim, tinha que fazer pós-graduação. Nós tínhamos que montar uma pós-graduação e desenvolver em cima dela. Mas do nada, quer dizer, não tinha orientador, não tinha, era um negócio meio amarrado. E conseguimos, de certo modo, quem estava com condições, quer dizer, que tinha pesquisa razoavelmente adiantada, uma determinada data, que eu não lembro bem, que foi 69, 70, coisa assim, era assim, até 69, 70, quem fizer registro, inscrição para doutorado, faz o doutorado livre. Depois dessa data, vai ter que ingressar numa pós-graduação e tocar o barco. Então, quem estava mais ou menos engatilhado, entrou nessa. Quer dizer, entrou o professor Schwitt, entrou eu, entrei, a professora Djanira, vários professores entraram, quer dizer, que era praticamente no doutorado direto. Então, nós não temos mestrado. Já enfrentamos 5 pessoas na banca, não deu nem para ensaiar como é que era. E fizemos a inscrição, tudo certinho, e tudo bem, estava desenvolvendo já plano de doutorado, para pedido com bolsa da FAPESP, com coisa tudo já mais ou menos organizado. De repente chega um colega meu de turma que foi contratado pela Faculdade de Botucatu. E ele veio para se inscrever para fazer o doutorado. Mas ele chegou uns 10, 15 dias atrasado. A data limite já tinha acontecido. E daí alguém comentou, falou assim, não, a Unicamp, a data da Unicamp é mais
é para o mês tal, mês de agosto, não sei o que, não sei, para frente, né? E ele correu para Campinas, lá foi na Unicamp, e nós falamos, nós realmente nós fazemos isso, mas fazemos só para os alunos formados na Unicamp. Turminha de instituto isolado, nós não pegamos inscrição, né? Ele voltou chateado, né? Falou, vai que aconteceu, não sei o que e tal, né? Eu falei, mas peraí, volta lá, você tem todo o direito. Por quê? Porque você é formado pela Unicamp. Daí que ele caiu a ficha. Nós somos a única turma formada pela Unicamp, né? Ah, ele pegou o diplominha, ele não tem, não se ateve a esse detalhe, né? E foi curioso, porque aconteceu mais ou menos desse jeito. E daí ele conseguiu a inscrição, acabou defendendo lá pela Unicamp o doutorado dele. E daí eu fiz meu doutorado em 73 e começamos a pensar em montar a nossa pós-graduação. Mas a nossa contribuição era bioquímica e microbiologia, né? E a turma estava pensando, vamos montar a pós-graduação em zoologia, vamos montar a pós-graduação em botânica, vamos, né? E nós quatro, quer dizer, o professor Cezedeiro, eu, o Schwitt e a de Janeiro, né? Por outro lado, a botânica estava meio capenga, não tinha também um número de gente, de professores suficiente para assumir a montagem do curso, né? E a gente falou, bom, mas nós de microbiologia, na pós-graduação de botânica, não vai pensar que nós temos planta, vasinho, florzinha, né? E depois de muito pensar, nós falamos, o único jeito de a gente montar com um corpo docente já mais ou menos pronto, maduro, é com vocês, né? Então alguém deu a ideia de botar biologia vegetal. A ideia inicial era botânica, né? Não, vamos botar biologia vegetal, porque biologia, microbiologia, quer dizer, era o jeitinho de ajeitar as coisas, né? E foi o que acabou acontecendo. E ficou até hoje como biologia vegetal por nossa causa, né? E nós começamos a colaborar efetivamente nessa pós-graduação em 77. E foi até 88, 1988, quando nós recebemos e nós estávamos montando a microbiologia aplicada. E nós recebemos o aceite da CAPES, do CNPq, que nós teríamos um núcleo de pós-graduação em microbiologia, né? Que acabou saindo no comecinho de 89. Então nós desligamos da biologia vegetal, ou desligaram nós, porque a gente já começava a pegar o pessoal para orientar já na nossa área, né? E acabamos montando bem essa situação. De 88, de 89 até agora, nós ficamos com microbiologia aplicada. Então são 24 anos, mais os 11, nós temos 35 anos de pós-graduação, o enfoque na pós-graduação, né? Mas nesse meio de tempo aconteceram algumas coisas curiosas. Vamos deixar a pós-graduação um pouquinho de lado e a instituição como um todo, né? A história natural parou de ser oferecida porque criou-se o curso de Geologia e o curso de Ciências Biológicas. Os professores eram os mesmos, o núcleo de Geologia montou a Geologia e o núcleo de Biologia montou a Biologia, né? Então ficamos em dois pacotes, né? E desses pacotes acabou acontecendo
por volta aí de 1977. A montagem, a desmontagem dos institutos isolados e a montagem da Unesp, a Universidade do Estado de São Paulo. E então surgiu o Instituto de Biociências e o Instituto de Geociências, as disciplinas mais ou menos integradas à biologia e as de geografia, geologia, matemática, as ciências, ditas ciências exatas, e a biologia, como é uma ciência inexata, né, uma ciência de adaptações em ambientes hostis, né, modificação de metabolismo e outras coisas assim, ficou como biociência. E daí nós tínhamos um curso de ciências e um curso de ciências biológicas. Curso que a gente falava assim, ciências e biologia. Quem fazia biologia era um curso diurno, e quem fazia ciências era um curso noturno. Que durou alguns anos e depois o pessoal achou por bem fechar o sistema e tal. E naquela ocasião eu já era coordenador do curso de ciências e de biologia. Então nós estávamos montando as duas coisas e desmontando o noturno. Então tinha gente que ficava reprovado, tinha professor que não queria ir de noite dar aula para os caras. Então, como coordenador, eu passei poucas e boas nesses ajustes aí, até que conseguimos liquidar com todos os problemas do curso noturno. Daí, um belo dia, o professor Buschinelli, que era o diretor da Faculdade de Filosofia, veio com uma proposta que ele tinha descoberto que um deputado ia colocar e que tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, que era curso de ciências com habilitação em biologia, curso de ciências com habilitação em matemática, curso de ciências com habilitação em física e curso de ciências com habilitação em química. Ele tinha a visão assim, bom, nós temos um curso de ciências com biologia que nós já temos, matemática que nós já temos, física que nós já temos, falta só a química para nós termos um curso completo. E ele conseguiu uma cópia do currículo e falou, vamos implantar. Se não me engano foi em 75, vestibular de 75, começou desse jeito. O departamento de bioquímica, nessa época, tinha todos os professores, 4, e ficavam numa sala só, com a secretária. Quer dizer, o gabinete da secretária era junto com os 4 professores. Também a mesma coisa, eu, Cerzedelo, Djanira e o Schwitt. E a secretária, na mesma sala. E a gente dava aula para o curso de geologia, curso de física e curso de biologia. Então as químicas, eu e o Schwitt davam conta no negócio, um pouco a Djanira, e a Djanira e o Cerzedelo bioquímica, para biologia. De repente, cai no nosso colo, nós tínhamos 20 alunos em cada curso, vestibular para 20 alunos, cai no nosso colo 3 cursos com 60 alunos cada. Então, de 60 alunos de primeiro ano, nós ganhamos de presente 180 alunos de graduação. Então, os 2 primeiros anos era química, física, biologia, matemática, para
todo mundo. Então nós ganhamos 60 alunos de matemática, 60 alunos de física e 60 alunos de biologia. Então montou um pacotão com 180 alunos. Nós não tínhamos sala para dar aula. Tinha construído o bloco novo, que a gente falava que era o bloco novo da matemática, que era aqueles últimos blocos na 10 lá no cantinho lá. Onde depois acabou ficando estatística e outros que tais. E a gente dava aula, tinha gente que assistia aula pelo vitrô, botavam as banquetas do lado de lá e assistia a aula, né? E naquela época o Sr. Zedelo estava envolvido ou com a direção ou com a vice-direção do Instituto, e eu e o Schwitter se revezava, um era o chefe, outro era o vice, depois outro era o vice, outro era o chefe, durante um monte de anos. Mas ficamos no sufoco, né? A gente dava 32, 34 aulas por semana. Era aula. E nós ganhamos carta branca para contratar de boca professores da Unesp. Então nós acabamos indo para Araraquara, que era o nosso foco principal, né? E daí nós trouxemos para ser professor nosso o professor Massab, foi daqui, o professor Valdemar Safiotti, o famoso Safiotti, foi colega nosso de trabalho, nós fizemos esse tipo de contato. Depois abriu para um pouco mais, nós começamos a pegar professores de São Carlos, porque era 390, lembra? 390 horas em cada curso. Então, em 2 anos, era 900 horas para a primeira turma. E depois tem o segundo ano, né? Que o pessoal que passou para o segundo ano tinha o primeiro ano. Isso daí era o famoso tronco comum, o troncão. Você já deve ter ouvido falar. E então, de repente, nós de 4 já estávamos em 7, 8, 9, 10 professores. Quer dizer, o departamento cresceu em função dessa modificação, né? E 74, 75, não, foi 75 a primeira turma, 76 a segunda turma. Finalzinho de 76, e era obrigatório todas as instituições do país inteiro entrar nesse processo, né? Finalzinho de 76, o Ministério da Educação e Cultura viu que não, essas coisas que nós fizemos é porque tinha alguns malucos que topavam fazer, né? Mas em muitas cidades, em muitas unidades no Brasil inteiro, eles não conseguiram acompanhar o raciocínio do que era o curso. E então, o que acabou acontecendo? Saiu uma notinha pequenininha assim, eu até tenho nos arquivos meus aí, né? A primeira lei era assim, até novembro de 75, todas as unidades serão obrigadas a implantar o novo sistema curricular, assim, assado. Nesse finalzinho de 76, saiu uma notinha, uma proposta de modificação lá, uma resolução, uma portaria lá, que quem não aplicou, quem ainda não aplicou a nova estruturação, poderá aplicar em ulterior deliberação, quer dizer, botar a coisa para frente, né? O nosso reitor, que fazia parte do Conselho Federal de Educação, os processos estavam tudo em cima das mesas lá, os julgamentos. Ele foi lá, abraçou o processo e falou assim:
A Unesp nunca implantou isso. Pegou o papel e guardou, e trouxe embora. Eu estava como coordenador de curso, 2 turmas de 180 alunos, seriam 360 alunos, fazendo um currículo escolar que não existia. Mudou tudo, mudou ciências, mudou o curso que era de biologia, o curso que era de física, o curso que era de matemática. Foi tudo substituído por disciplinas novas para encaixar, né? E daí nessa época toda, o professor Zedelo era diretor já do instituto, e então eu achei por bem, falei, vou dar uma mãozinha, né? Porque ele era amigo, colega e amigo de sala, né? E daí eu comecei a me envolver com a coisa, né? Eu sei que para o curso de ciências tinha uma disciplina que chamava desenho geométrico, né? E os alunos não tinham feito, e iam receber o diploma. Estavam já, assim, final de ano para receber o diploma, né? Também pedi carta branca, né? Eu falei, para a gente conseguir a coisa, só meio falando jogo duro, né? Mas eles tinham feito geometria euclidiana, uma geometria muito mais do que simples desenho geométrico, né? Falei, quem fez geometria euclidiana, a disciplina tal, chamar disciplina tal, né? Só sei que os alunos, quando foram receber o diploma, eu nunca fiz essa disciplina, né? Eu falei, mas você fez geometria, não sei das coisas. Isso eu fiz, cadê ela aí? Tá aqui, só mudou de nome, é a mesma coisa, mas mudou de nome. Quer dizer, isso aí foi um lancezinho para resolver uma situação que não tinha saída, né? E então conseguimos montar, e para justificar para todo mundo, essas 2 turmas, a de 75 e a de 76, ganharam o diploma de licenciatura curta em ciências e licenciatura plena em física. Curta em ciências, plena em matemática. Curta em ciências, plena em biologia. Tivemos que pegar os currículos antigos de ciências e encaixar as disciplinas que encaixavam, e os currículos plenos de matemática, física e biologia, e encaixar as disciplinas pertinentes. Então, obedecia não a lei nova, a lei antiga. Quer dizer, então, foi um ajuste de nomes e tal, e conseguimos formar, e daí para frente devolvemos a turma da matemática para matemática, e ficamos só com a física e com a biologia, nesse apoio logístico de química, né? Daí passou um tempinho, e isso em 79, daí o Hamilton já era diretor. Um belo dia, recebo um telefonema, era ele. Chegou e falou assim, a reitoria foi procurada pela Secretaria de Educação do Estado do Amazonas para montar um curso de ciências no meio da selva, em algumas cidades no interior lá. E especificamente no município de Humaitá, e numa reunião que nós tivemos lá, os diretores com o reitor mostrou a preocupação que não tinha ninguém que mexia com as legislações específicas de montagem de curso, não sei o que, na parte de ciências, e eu tomei a liberdade e indiquei seu nome. Não, porque você conseguiu desentravar toda essa confusão que foi armada, então
falei, mas pro Amazonas, pô, eu não fazia ideia, né? Foi meio do mato. É interior, não é em capital, não é em Manaus, não é nada disso, não. É no meio da selva mesmo. Né? Falei, me dá 24 horas pelo menos para mim. Né? Saí do departamento, corri na biblioteca para saber pegar um mapa do Amazonas e descobrir onde é que ficava o raio da cidadezinha de Humaitá. Né? E era uma cidadezinha bem ao sul do Amazonas, mais próximo de Porto Velho do que de Manaus. Ficava a 700 quilômetros de Manaus e 200 e poucos quilômetros de Porto Velho. Então foi para aí, a gente tem que ir para Porto Velho e de Porto Velho pegar um busão lá e entrar a selva dentro. Tinha uma estradazinha pseudamente asfaltada, coisa assim, que levava até... E era o cruzamento entre Porto Velho, Manaus e a Transamazônica. Transamazônica que vinha lá do Nordeste, lá de Fortaleza, de não sei das que saía lá e ia para Rio Branco. E era uma, inclusive a Transamazônica era uma rua da cidade. Foi bem no cruzamento lá que... No fim eu acabei aceitando, né? E foi uma das coisas assim mais gratificantes que eu passei. Porque daí nós tínhamos que montar o curso. E na verdade eram três cursos montados simultaneamente, 3 vestibulares: estudos sociais, letras e ciências. Ciências ficou comigo, estudos sociais ficou com o professor Seron, professor Antônio Olivo Seron, e a parte de letras ficou com o pessoal de Marília e Assis. O primeiro coordenador lá foi o professor Enzo del Carratore, e depois foi mudando, teve vários outros que participaram também. E o coordenador geral dos coordenadores era o chefe de gabinete do reitor, que era o contato. Né? Essas coisas foi um compromisso da reitoria com a Secretaria de Estado do Amazonas. Não era, como se diz, não era vinculado a nenhuma unidade da Unesp. Então, quando eu comecei a participar das reuniões, era reunião com o reitor, né, direto, né? E todo mundo pediu também carta branca, né? Falou, para nós montar um negócio desse, eu vou achar o professor que merece fazer parte da equipe, que é uma equipe de maluco, né? Para ir para o meio do mato e tudo mais, né? E carta branca, né? Monta aí o pessoal que vocês confiam que dê conta do recado, né? E assim foi feito. E lá em Humaitá era um colégio relativamente bom, e nesse colégio, quando chegou em janeiro de 80, nós fizemos o primeiro vestibular, e era janeiro e fevereiro. Em fevereiro, comecinho de março, nós desmontávamos o circo, devolvia o colégio, o pessoal fazia o colégio inteiro. Quando chegava em julho, finzinho de junho, a gente já chegava na cidade, já trazia toda a papelada, a documentação, e o diretor desocupava a diretoria e nós entrávamos. Né? Até o fim de julho, e acontecia a mesma coisa, a gente voltava, né? Então os 3 coordenadores, que era uma unidade que na verdade a gente tinha quase que função de diretor, porque você tinha que cuidar de contratar o professor que topava a coisa. Quando precisava de verba, você tinha que falar com o secretário da Educação do Amazonas, né? Quando tinha que acertar uma documentação, regulamentação, legislação, não sei das quantas, era com a equipe da reitoria, né? Então, a gente, praticamente um ano inteiro a gente ficava mexendo com isso, para preparar aqueles 2 meses de atuação, aquele mês de atuação no meio do ano, e assim sucessivamente. Daí teve o lance de reconhecimento do curso. No processo todo a gente tem que imaginar os livros que a turma ia usar, a compra dos livros,
Então a gente sempre vinculava o professor que vai dar aula de matemática. Você vai precisar quais os livros que você vai seguir para oferecer a sua disciplina. Meu livro é esse, esse e esse. E a gente fazia a licitação, comprava os livros, botava peso junto com a bagagem da gente. E era um negócio, 20 quilos aqui, 20 quilos, botava na mão, na bagagem de mão, né, pesado para mais de metro, e eram os livros para ir montando a biblioteca. Né? Então, quando foi o pessoal do Conselho Federal de Educação para reconhecer o curso, está aqui, as disciplinas são essas, a bibliografia das disciplinas são essas, e a biblioteca está aqui, procura o livro aqui, bate ali. Quer dizer, foi feito na estica. Né? E 50 alunos por turma, 50 em ciências, 50 em estudos sociais e 50 em letras, 150 alunos. Tudo prontinho. Quando chegou estava chegando a época da formatura e tal, os secretários de educação, nós queremos um novo convênio, a nova turma. Né? Tudo bem, né? Já está reconhecido. A hora que fomos ver a documentação no processo, estava assim, tempo de oferecimento do curso, uma turma. Quase desmontamos. A segunda turma tinha que montar de novo processo. Então era fotografia do prédio, as instalações da biblioteca, o corpo docente, a titulação do corpo docente, tivemos que montar tudo. Muitos docentes tinham trocado no período, não sei o que e tal, e foi uma confusão danada. Né? Então, isso aconteceu para a segunda turma. Né? Quando estava no fim da temporada da segunda turma, nós recebemos uns 20 alunos que tinham sido aprovados no vestibular de uma cidade que ficava no Baixo Amazonas, que era Itacoatiara. Itacoatiara já é na beira do Rio Amazonas. O Humaitá ficava no Rio Madeira. E Itacoatiara no Rio Amazonas. E estava um zum porque tinha uma obra lá, e não sei se era a Galvão, se era o Debrecht, mas era uma dessas empresas que existem até hoje, que estava tentando fazer uma barragem para fazer uma usina hidroelétrica. E um dos pedaços do contrato era a manutenção do leito da estrada carroçável, que eles falavam. Né? E o Gilberto Messi, um belo dia, falou, mas quanto tempo faz? Né? Foram descobrir, eles tinham feito fundação de 600 metros e só tinha areia. Não tinha pedra, eles tinham que achar pedra para apoiar a barragem. Né? Mas eles ficaram quietos, não passavam essa informação porque ganhava dinheiro todo ano, né? A empresa construtora lá. Né? Ele parou com o negócio, parou a manutenção da estrada. Então, os últimos alunos que chegavam de ônibus, chegava 3, 4 dias de atraso. Porque eles tinham que construir a ponte que tinha caído. A situação virou dramática. Né? E o governo falou, não, o Humaitá já não é uma estratégia muito boa, ela ficou isolada, uma cidade isolada do mundo. Né? Então a gente já tinha esse zum, que seria a última vez que a gente ia ficar. Né? Isso perto de 1985, 86, né? Nessa época aí. E daí um belo dia, uma aluna vem de Itacoatiara, que era aluna lá em Humaitá, e perguntou, né? Por que vocês estão aqui? Não, porque a Unesp tem o projeto Rondon aqui. O projeto Rondon era onde a gente ficava, nos alojamentos do Rondon, que os professores ficavam. A comida a gente comia, a gente pagava para o sistema do Rondon lá. Tanto é que eles gostavam que a gente ia, porque atrasava, o governo federal atrasava muito o repasse de verba. Então, quando a gente chegava e a gente pagava, o diretor do campus, que era
que era como se fosse um campus da Unesp, né? Podia pagar os credores lá, tudo certinho, e depois a gente comia e estava lá, né? Mas então vocês estão aqui só por causa do Rondon? Eu falei, de certo modo sim, porque tem um pequeno prolabore para os professores e a SEDUC, lá, a Secretaria da Educação do Amazonas, paga as passagens e a gente vem, né? Simples. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, né? Um belo dia, estou lá na cantina lá. Professor, lá na diretoria eu tenho um telefonema para o senhor. Para mim, é o prefeito de Itacoatiara. Tudo bem, senhor prefeito, não sei o que. A Beth passou os detalhes para mim aqui. Falou que vocês estão aí por causa do alojamento e do rango do Projeto Rondon, da unidade que vocês têm aí. Falei, no fundo a nossa dependência é essa, porque o resto do trabalho a gente é independente da coisa, né? O ano que vem vocês fazem vestibular aqui em Itacoatiara. Né? O secretário de Educação. O Melo. O Melo é meu irmãozinho, não sei o que, não sei das quantas. Precisava falar com. Tudo bem, eu falo com o governador, eu falo com. Mas tudo bem, se conseguir. Não, a prefeitura assume a refeição de vocês em um hotel. Vocês têm piscina aí? Aqui não, nós temos uma caixa d'água lá em cima e olha lá, né? Professor, o senhor vai gostar do alojamento aqui da cidade. Quer dizer, ofereceu o melhor hotel da cidade, a refeição. Então foi o terceiro convênio foi tripartite. Foi a Secretaria da Educação, a Prefeitura, que se mostrou interessada, e a Unesp. Né? Porque em Humaitá era a Secretaria da Educação e a Unesp. A Prefeitura não se envolvia. E quando se envolvia era para fazer confusão, né? Então, chamou melhor deixar quieto lá. E lá em Itacoatiara a prefeitura assumiu bonito. E realmente, quer dizer, quando nós chegamos, tivemos a primeira reunião, depois desse telefonema, que nós voltamos para preparar a festa de formatura, não sei o que e tal. O reitor chegou e falou, outra cidade se interessou, não sei o que, não sei das quantas, Eu fazendo segredo para vocês, hein? Itacoatiara, não sei o que. Eu falei, já sei quem que trançou os pauzinhos aqui, né? E daí foi. Fizemos o vestibular, quer dizer, no primeiro vestibular, lá em Humaitá, veio 12 municípios do Amazonas. No segundo, veio 22 municípios. Quer dizer, o estado do Amazonas até hoje tem 70 e poucos municípios. Nós temos quase 700 aqui no estado de São Paulo, lá tem 70 e poucos municípios. E em Itacoatiara, foi 50 e tantos municípios representados. Veio uma tribo indígena de São Gabriel da Cachoeira. De São Gabriel da Cachoeira. Né? Assim, que passaram no vestibular, vieram fazer o curso, veio uns 7 ou 8. Caras indígenas, da tribo mesmo. Tribo dos tucanos. Existe uma tribo de tucanos. O tucano que eu conheço é outro, né? Não, nós somos a tribo dos tucanos, não sei o quê. Né? O senhor nunca vai esquecer de nós. Por quê, né? Se o senhor olhar o mapa do Brasil, nós moramos dentro da boca do cão. Né? Então lá em cima, lá no canto lá que tem a orelhinha assim, meio quadrado, e depois tem uma voltinha assim no mapa do Brasil, né? Lá dentro é onde está a tribo deles, que é um meio município, uma tribo meio município, que chama Iauaretê.
e fica relativamente próximo de São Gabriel da Cachoeira. Então, nós ficamos até 1990. Então, começamos em 1980, terminamos, ficamos 10 anos lá, fazendo esse trabalho, né? E 450 unespianos esparramados no estado do Amazonas nós temos, né? Passou um tempo que a gente estava trabalhando e um belo dia uma turma do Projeto Rondon, lá em Humaitá, eles, quer dizer, tinha o pessoal da medicina, o pessoal da odontologia que ia, veterinário que ia, o pessoal da agronomia que ia. Depois nós conseguimos incluir o pessoal da educação física, outros setores no processo, né? E tinha um sobrinho meu que estava em Araraquara, na Odonto, né? E ele foi no Projeto Rondon. E parou um barco evangélico que presta serviço nas ribeirinhas, né? E o dentista dele estava doente. Então eles foram lá no Rondon e ver se tinha algum interessado, né? Naquele período eu não estava lá. E esse meu sobrinho topou. Não, como é que faz? Não, nós vamos dar atendimento aqui no beiradão do Rio Madeira, até a Foz do Amazonas, depois nós viramos e vamos até Manaus. Em Manaus vem a equipe que vai substituir essa, e nós pagamos uma passagem para você volta para São Paulo, não sei o que, não sei lá. Ele topou, né? E começou a servir lá no barco junto com o pessoal evangélico lá, né? E nesse meio de campo parou na próxima cidade, camiseta da Unesp, né? Desceu na cidade e tal. A primeira pessoa que passou assim, cruzou: você é da Unesp? Eu sou. Eu também sou. Você conhece o curso? Né? Ele foi meu coordenador, não sei o que, quando eu fiz o curso lá, não sei o que, não sei das coisas. Trataram o moleque a paneló. Levaram nas casas, nos restaurantes para comer bem, e não sei o que, não sei das... Repetiu a coisa em todas as cidadezinhas que ele parou. Ele falou: pô, eu não vou tirar essa camiseta de jeito nenhum, né? Tem que ficar com ela aí. Dá uma lavadinha e volta a botar ela, né? Daí chegou em Manaus, a hora que terminou a coisa dele. E em Manaus tinha um ponto de referência que era o famoso Bar do Armando. Ele já faleceu uns 2, 3 anos atrás. Mas o barzinho ainda é famoso, ainda existe lá. E ele foi, né? Foi conhecer o ponto de turismo específico lá com a camiseta, né? Demorou um pouco, juntou 2, 3. Ele falou: eu não acredito. Tem mais 1 milhão e pouco de pessoas aqui em Manaus e eram unespianos. Quer dizer, então a Unesp está representada no Amazonas como um todo, né? E depois quando nós voltamos, na hora que terminou, em 1990, por razões políticas lá, o prefeito que venceu a eleição, depois daquele que era amigo da gente, se votou contra as coisas que o outro tinha feito, né? E cortou o subsídio, cortou tudo, e a SEDUC acabou parando o convênio que tinha com a gente, né? Que era extremamente barato, porque não tinha, ou melhor dizendo, tinha um professor mestre, o restante todos, cada curso nosso tinha 53, 54 professores.
todos os outros já eram doutores. Desses doutores, desses 50 e pouco, tinha uns 30 que era entre livre docente e titular. Quer dizer, era um corpo docente de altíssima qualidade que eles pagavam para ficar uma semana lá. Não tinha direito trabalhista, não tinha nada, né? Hoje eles têm, nessa cidade, que a gente mantém contato, vira e mexe a gente vai para lá, tem a UE, quer dizer, a Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, que é a Universidade Estadual do Amazonas, e a Universidade Federal do Amazonas, tem núcleos, campus avançados lá, né? E gasta uma fortuna para manter essa turma lá. Vira e mexe, a turma faz greve, para tudo e não resolve, né? Então, foi um sistema assim bastante curioso, né? Quando nós voltamos, quando acabou esse curso, tinha um aluno da geologia que era professor da UNIR, da Universidade de Rondônia. E a gente fez amizade, assim, por acaso, e ele acabou chegando e falou assim, a gente precisa de um curso de ciências lá, mas assim, de treinamento de professor que só ensinar a dar aula, ensinar a montar laboratório, ensinar assim, um curso de aperfeiçoamento, né? Nós já temos a graduação normal e tal, mas os professores são assim, as escolas são muito pobres e a gente quer montar um negócio que eles tenham criatividade, né? Daí juntou eu, o professor Naves, o professor Gilson e o Aulino da Botânica, né? Nós 4. O que nós podemos fazer? Vamos fazer isso, né? Então pegamos assim o filé mignon das coisas que a gente mostrava na graduação e montamos um cursinho de especialização, né? E mandamos, era um edital do PADCT, né? Mandamos, foi aprovado, né? Não, minto, para. Mandamos para a UNIR primeiro. E a UNIR topou, né? Só que falou assim, mas nós não temos dinheiro de prolabor e de nada. O que nós podemos oferecer é a passagem e hotel, e refeição, né? Nós falamos, tudo bem, né? Então, nós topamos. Os 4 maluquinhos lá, montamos no avião e fomos para Porto Velho. Demos o curso em Porto Velho, ficamos lá 15 dias, numa boa, eles mantiveram uma condução à disposição da gente, um hotel bem localizado, refeições boas, tudo beleza, né? E terminamos o curso, também até foi o secretário da Educação lá de Rondônia, no churrasquinho de despedida da turma, foi um negócio assim, chique, né? Quando nós voltamos para cá, é que pintou esse edital do PADCT, justo com os itens que nós tínhamos aplicado nesse cursinho fantasia que nós tínhamos montado anteriormente, né? Foi fácil para preencher as exigências da planilha do edital. Preenchemos, falando, não, mas é um curso que vai ter que ser dado em 3 etapas, assim, não sei o que e tal. A cada semestre é um assunto que vai ser abordado. Colocamos, o PADCT topou. Fizemos aperfeiçoamento para professores que a maioria nós já tinha formado, né? Que pegou... e daí nós entramos em contato com o prefeito, que ele voltou, ele caiu fora, depois ele voltou, né? Ele voltou a ser prefeito, né? E ele topou de cara, vocês pode vir para cá, tal, né? Então deu uma acolhida legal pra gente lá. E daí nós ficamos 1 ano e meio, saiu 35, 40 mil dólares
porque as inflação era tão cavalar que fazia o convênio, era a prestação em dólar, né? Então era a cotação do dia, gastou tanto, pagou tanto, a passagem é tantos dólares, ficou tanto, quer dizer, fizemos isso, acabamos ficando mais 1 ano e meio, 2 anos, dando uma esticada no meio do Amazonas, né? E agora, no dia de hoje, assim, eu e o Naves, e mais o pessoal do CEA, fechamos alguns convênios, mas agora em pesquisa, né? Em pesquisa com o INPE, né? Então, com o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia lá, no sentido de qualidade da água, as coisas que estão começando a preocupar eles, né? Porque são detalhes importantes de montagem, pelo aumento da poluição, né? Então já o distrito industrial de Manaus já está começando a estufar, como se fala, extração de minério está aumentando, né? Então algumas coisas que nós descobrimos que foi curioso foi a água limpa do Rio Amazonas tem uma condutividade elétrica ínfima, menos que a água destilada. Não sei porquê. Quer dizer, é evidente, a hora que você está fazendo coleta, você está chegando perto de um efluente de esgoto, o troço vai lá para cima, né? Mas nos lugares que tem ainda linha limpa, eu pensei que tivesse assim uma condutividade de água mineral, coisa assim, né? E é abaixo da água mineral, bem abaixo da água mineral. Não sei que tipo de argila, o que tem lá dentro que absorve os metais, os íons disponíveis, né? Mas a quantidade de poluente ainda é pequena pelo tamanho do rio, né? Então, são quilômetros e quilômetros de largura. O rio Amazonas começa exatamente na frente de Manaus, né? Que junta o Negro Solimões ali. E então a nossa pesquisa vai estar sendo em checar essas qualidades de águas em alguns pontos e estamos tocando, né? Do ponto de vista de pesquisa aqui, quer dizer, nós continuamos na pós-graduação, quer dizer, só comigo já teve um monte de mestres, um punhado de doutores desenvolvendo coisas, trabalhando a maioria com água, ou problemas de água, né? Então, os problemas principais que nós enfrentamos aqui começou de uma pesquisa puramente casual e acabou virando uma linha de pesquisa forte, né, que é trabalhar com remoção de corantes de rio. Começamos com o problema Rio Clarense especificamente, que era a Quimanil, quando começou a Quimanil, o Ribeirão Claro, que é o riozinho que passa aqui embaixo, né? Ele chegava barrento atrás da indústria e saía do outro lado bonito, vermelho, azul, verde, amarelo. A cor do que estava sendo fabricado era a cor que ficava o rio, né? E daí, em termos de... E era um problema sério, que a CETESB estava incomodando a indústria, né? Porque sabia-se da toxicidade dos corantes e a coisa ficava meio braba. E nós aqui, um pouco antes dessa constatação de problemática ambiental aí, a gente
estava discutindo algumas coisas que o professor Borzani defendia, que era a análise da viabilidade celular, pingando azul de metileno, coisa assim. Se fica azul clarinho, está vivo. Se fica azul forte, está morto. Qualquer coisa assim, né? E depois ele parou de falar isso, né? E a gente pegamos alguns testes, pegamos um corantezinho, botamos leveduras, coisas assim, e a levedura ficava, a biomassa ficava colorida e removia o sobrenadante, que era vermelhão, ficava clarinho, era azulão, ficava clarinho, e a biomassa ficava colorida. Então o corante saía. Então seria assim: você tem um problema numa piscina, você transfere o problema para um balde. Depois vê o que vai fazer com o balde, que até hoje nós não conseguimos fazer um negócio assim. São linhas de pesquisa que ainda dá para muita coisa ainda, né? Mas a gente tinha os tubinhos para mostrar, antes e depois, não sei o que e tal. E não sei quem acabou contando para os diretores dessa Kimanil que veio conversar com a gente, né? E nós mostramos, né? Academicamente falando, humildemente falando, né? Olha, está acontecendo isso, nós conseguimos fazer isso. É isso que nós estamos precisando, né? Então vamos fazer o convênio, não sei o quê. E nós já estávamos pensando, convênio, vamos pelo menos pegar umas bolsas de mestrado, doutorado com essa turma aí, não sei o quê. Eles financiam, montam uma ajuda múltipla aí de mão dupla, e a gente vai se entender, né? Mas no máximo até era outubro, no máximo até dezembro o problema tem que estar resolvido. Peraí, tempo. Como assim? Não, porque a CETESB está atrás de nós, não sei o quê. Falei, qual é o volume do seu problema? Ah, é só 180 mil litros por hora. Eu falei, sabe quanto tem aqui? Tem 10 mililitros. Nós resolvemos um problema de 10 mililitros. Você quer que nós resolvamos, assim, de pronto, 180 mil litros por hora? Não tinha jeito. Ah, então nós vamos achar outro caminho, não sei o quê. Esfriou o papo, né? Eu falei, mas pelo menos, deixa na nossa velocidade. Você faz uma doação da sua linha de produção. Oh, tudo bem, tudo que nós estamos produzindo, eu ganhei umas 3, 4 caixas dos corantes que eles estavam produzindo, né? E daí nós começamos a nossa linha de pesquisa, né? E tocou a coisa, quer dizer, deu todos os que estão nesse pacote aqui mestrados e doutorados no assunto. Os que estão deitados aqui são as bancas que eu já participei, né? Fora os que estão já nos disquetinhos aí, né? E então a coisa mudou um pouco de figura, uma vez só que eu saí um pouco da linha, que foi um pesquisador bom, cara muito bom, e que estava interessado no qualidade do solo para chumbo e zinco do município de Santa Gertrude, né? Porque tinha um aterro lá, que eles acabaram fazendo 3 lagos, ia fazer pesca e pague, não sei o que, um monte de coisa. Mas era um aterro, que era um buracão, onde todas as indústrias, os cacos de telha, caco de piso cerâmico e tal, eles jogaram lá. Quer dizer, estava praticamente no fim do buraco, quer dizer, estava acabando o buraco, né? E encheu de água, sumiu o problema, né? E o amálgama superficial dos pisos tem um tal de chumbo como ligante, né? E
daí pegamos a amostra de solo na beira desses lagos e o permitido é 17 ppm, ou partes por centímetro, por decímetros cúbicos, não sei, é uma unidade específica deles lá que eu não lembro agora. Era 17. 17, número redondo. Nós encontramos lá embaixo 980, coisa assim. Quer dizer, o mais limpinho tinha 200 e poucos ppm. O mais sujo já tinha quase 1000 ppm. Então, foi meio ambiente e metais. Então, na minha linha de pesquisa, eu botei estudo de meio ambiente e metais. Foi encaixado mais ou menos desse jeito, né? Mas, durante um certo tempo, a gente cuidou da remoção via adsorção, via biosorção, né? Porque as moléculas de corante aderendo, fazendo a adesão em cima da parede celular dos micro-organismos. E há alguns anos nós começamos a entrar na tecnologia de analisar a biodegradação propriamente dita desses corantes. Então agora é biosorção e biodegradação, junto com toxicidade. Então agora a gente, quando quer pegar um ângulo do problema, a gente tem 3 frentes para resolver isso. As técnicas são essas, para resolver aquilo, e assim sucessivamente. Então a gente monta a coisa mais ou menos dentro desse princípio, né? Então, em termos de linha de pesquisa, também continuo dando as disciplinas que a gente... Algumas eu divido a disciplina com a professora de Janeiro, que é uma disciplina que chama biodegradação, a outra chama bioconversão energética, e a outra que eu também gosto bastante de ministrar são métodos instrumentais de análise. Que, por mais que como se diz, o ensino está evoluindo para equipamentos sofisticados, tal, mas a dificuldade da turminha em fazer continhas, fazer cálculos e entender o que está fazendo ainda está presente. Então a gente procura sanar esse universo. Mas das ideias que eu tenho ainda para nossa instituição, um dia a gente tem um museu de história natural legal. Isso eu acho que está faltando. Isso nós... eu já tenho até algumas ideias que eu vou passar para o professor Jonas, que é o diretor do Instituto agora, porque tudo que foi conseguido até hoje está enfiado em caixas e está naqueles armários lá do corredor lá do segundo piso, que é uma judiação. Quer dizer, nós mereceríamos um local para poder mostrar para a população e para o próprio mundo acadêmico como é a natureza e os passos que a própria universidade teve. Porque eu tive a oportunidade de visitar os museus de Boston e de Nova York, e tem coisas que seria muito, muito interessante a gente ter aqui. Quer dizer, tanto o aspecto de história, a história do ensino, a história da instituição, como
as coisas, os exemplares que a gente conseguisse juntar para mostrar, falar, ó, esse bicho é não sei o que, essa planta é assim, assim, assado, quer dizer, então tem coisas assim muito interessantes e eu sinto falta dessa coisa, né? Uma das coisas que me chamou a atenção foi esse brinquedo aqui, né? Que lamentavelmente foi para sucata ou coisa assim. Isso era para estar guardado com carinho em algum lugar, porque eu tive aula nele. Teve aula no ônibus velho? Não, ele era novo. Foi montado em cima de um caminhão. Tinha inclinações para enfrentar qualquer tipo de baixadas e subidas, e ele aguentava. Dentro dele tinha um conversor, não sei como, ou de quem que fez, que era um conversor para projetor de slides. Naquela época era projetor de slides. Tinha uma tela atrás do motorista. O projetor de slides ficava lá atrás do ônibus. O professor dava aula dentro do ônibus, enquanto a gente estava indo fazer trabalho de campo. Projetava os slides, explicava os afloramentos, aonde a gente ia, o que a gente ia fazer. A gente chegava no lugar, tudo arrumado. Na frente do banco, a gente descia como se fosse uma mesinha de refeitório de avião, para botar o microscópio, para fazer a coleta por lá e analisar as coisas em trânsito, né? Então são coisas que alguém pensou nisso algumas décadas na frente, né? E hoje nós não temos isso, mesmo nos ônibus modernos nossos aí, não tem aquilo que, de maneira didática, que esse ônibus tinha, quando ele estava novinho em folha. Então, são detalhes assim que eu acho que ainda valeria a pena a gente lutar para conseguir um negócio desse. E fora as passagens, quer dizer, a gente fala assim, não, isso daqui está muito didático, muito assim, o aspecto histórico da coisa tal, né? Quer dizer, as páginas arrancadas é que são as mais interessantes, mas a gente assim passou por muitas situações assim meio esquisitas, mas valeu a pena. Os 10 anos do Amazonas, e eu fui, porque fui indicado porque eu estava numa confusão anterior, né? Quer dizer, era uma legislação maluca, um problema mais difícil ainda, academicamente, de resolver, né? Então a lei tinha que ser cumprida, as disciplinas tinham que ser cumpridas, as cargas horárias tinham que ser cumpridas, com aqueles nomes, com aqueles períodos, tudo. Quer dizer, e os cursos, por exemplo, os cursos lá do Amazonas era curso condensado. Aqui a gente dá 60 horas em 15 semanas, 4 horas por semana. Normalmente na segunda aula, a gente sempre começa assim. Na aula passada nós vimos isso, até os neurônios da turma se situar no problema. Depois de 15, 20 minutos é que você entra com assunto novo, né? Lá não tinha isso. Você deu aula das 8 a meio-dia, das 2 às 6, era a continuação das 8 a meio-dia, né? E então a gente dava 10 horas de aula por dia, do mesmo assunto, quer dizer, é puxado, mais ou menos, né? Mas era das 8 a meio-dia, das 2 às 6, das 7 às 9. Né? E normalmente o das 7 às 9 era um questionário sobre tudo que tinha visto
das 8 às 6 da tarde, das 8 às 18, né? Era um questionário para a turma ver se tinham entendido a mesma coisa, né? E terminava, daí que a gente ia jantar. Quer dizer, não era bem jantar, né? Quer dizer, lá no Amazonas, temperatura à noite, 34, 35 graus, a gente acabava indo para um barzinho, pedia uma água que o passarinho não bebe, uma cervejinha, coisa assim, um peixinho, para ser o jantar nosso. Demorava um pouquinho, começavam a chegar os alunos. Então, ficava 2, 3 professores nas mesas e uns 10, 12 alunos em volta. Professor, eu não entendi tal coisa assim, 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 assim. Você continuava explicando. Até meia-noite, 1h da manhã. Quer dizer, era um interesse por parte... Porque o curso foi oferecido para os professores que já ministravam aula na rede de ensino. Então, esse pessoal tinha interesse em saber. Era mais ou menos como se a gente fosse mágico e estava ensinando os truques de mágica, né? Então, eram detalhes, e o interesse deles, quer dizer, a falta de base deles era compensada pelo interesse deles. E quando a turma aprendia mesmo. E quando não passava numa disciplina, o professor precisava ir embora. 6 dias é 6 dias. 60 horas deu o curso dele, né? Ele corrigia a avaliação, 3 alunos não conseguiram média, né? Então era a função do coordenador, no semestre seguinte, na etapa seguinte, eu trazia as provas, dava para os caras, algumas coisas que era de pronto pagamento eu mesmo corrigia, algumas coisas que era um pouco mais complexa, coisa assim, algum assunto, eu guardava as provas em pasta, não sei o que, trazia, o professor ia na sala, o professor corrigia, a gente preenchia as notas, levava para o pessoal, né? Então, esse era o correto do chamado ensino à distância. Quer dizer, é o professor, num local distante, o professor estar presente, mesmo que fosse por uma semana, né? Do que ficar mandando um pendrive, caulinha para o cara estudar no computador. Ou mandar online, quer dizer, tinha um outro sabor, que o pessoal, assim, enfrentando cara a cara, realmente era um... teve um professor que, a hora que eu convidei ele falou, eu faço o que você quiser. Se você quiser que eu passe todo mundo, eu passo. Se você quiser que eu repita, eu repito. Se quiser não sei o que, mas eu preciso conhecer o Amazonas, é o meu sonho, não sei o que. Falei, não, você vai... Faz de conta, você vai encontrar um pessoal que não sabe nada. Então, se eles souberem alguma coisa que a turma da matemática aprendeu no primeiro ano, tá bom. Se eles conseguirem se aprofundar para o segundo ano, matéria do segundo ano, tá bom. Do terceiro ano, tá ótimo. Se você conseguir ministrar aula de assunto do quarto ano, tá perfeito. E matemática era 2 semanas, porque era curso de 150 horas. Tudo bem, né? Depois da primeira semana, quando chegou na segunda-feira da segunda semana, o professor de matemática, vai, terminou a atividade do dia, vamos lá pro barzinho lá, vai.
Falou, não dá, eu vou voltar para o alojamento. O que é? Está passando mal? O que está acontecendo? Tem que preparar a aula. Falei, mas esgotou? Ele falou, esgotou. O assunto que eu imaginei, que eu tive dificuldades terríveis para dar aula para o 3º ano, lá no sul, a turminha entenderam com a maior facilidade. Dei uns exercícios meio brabo para eles. Todo mundo acertou. Quer dizer, agora tem uns assuntos que eu não consegui dar lá em São Paulo. Eu vou preparar aqui, para dar aqui, para depois eu ver se eles acompanham o raciocínio lá. Né? Quer dizer, ele ficou abismado do grau de aproveitamento. Também a maioria já eram pessoas de idade, não era criança, não era que não sabe o que quer. Eles sabiam muito bem o que eles queriam. Né? Se bem que também a gente acabou provocando algumas coisas assim meio diferentes, que grande parte dos nossos ex-alunos, que eu tentei, os egressos nossos, né, lá no Amazonas, vários se tornaram prefeitos e vice-prefeitos. Vereadores, então, nem se fale. Eles voltaram para os municípios deles de forma diferenciada. Né? Eles já vieram com um know-how, com como se diz, um conhecimento adquirido que não era com qualquer um na cidade que eles conseguiam conversar do mesmo jeito que conversava com a gente. Então nós provocamos algumas coisas diferentes no cérebro dessa turminha quando nós demos um programa de qualidade, levamos eles a sério. Então isso a gente sentiu. Né? Um belo dia eu precisei acertar uma documentação na SEDUC mesmo, lá no Amazonas. Né? Um prédio de 3, 4 andares lá. Em tudo quanto era andar, tinha ex-aluno trabalhando na SEDUC. Ô professor, Zé por aqui, não sei o que, né? Quer dizer, a gente conseguiu mexer com uma coisa. Né? No ano passado, ainda nesses projetos que a gente está desenvolvendo lá com o IMPA, nós incluímos o professor Peão na turminha. Porque a turma tinha que fazer um levantamento estatístico de algumas distribuição de dados, coisas assim. Então, falei, bom. E ele estava saindo da direção, estava... Você já sentiu isso, né? A hora que você, de repente, você fala assim, meus problemas acabaram, né? E ele estava nessa fase de desaceleração mental, né? E ele não conviveu essa coisa nossa lá do Amazonas. A hora que nós chegamos, começou nós chegamos no fim de semana, né? E fomos para Itacoatiara, porque nós íamos trabalhar em Manaus. Mas fomos para Itacoatiara, ficamos sexta, sábado, domingo. Segunda de manhã nós viemos para Manaus, aí ficamos a semana inteira trabalhando em Manaus. Né? Então ele teve a oportunidade de conviver com o pessoal lá da cidade do interior do Amazonas. Ele falou, eu não imaginei que vocês tinham conseguido botar o Nesp com esse embalo que todo mundo ainda lembra dela com respeito. Eu falei, bom, aqui nós ficamos de 86 a 90. Né? Agora 90,
2000, 2010. Quer dizer, vai indo para quase 25 anos que a coisa aconteceu. E a Unesp continua sendo respeitada lá no Amazonas. Porque às vezes você chega com os antigos professores que já aposentaram e tal, que a gente topa por acaso e fala assim, que pena que a Unesp não ficou aqui, porque quando a Unesp estava aqui, a coisa funcionava. Então, é um mundo diferente. Algumas histórias que a gente pôs na cabeça, eu falei, isso daqui não existe, não é possível existir um negócio desse. A aula começava 1º de janeiro. Acabou que saía da cidade dele 29, 30 de novembro. Montava no motorzinho, eles chamam de motor, uns barquinhos pequenos lá, uns barquinhos que consegue, na vazante, consegue passar pelos fios d'água que tem lá. Passar o mês de dezembro inteirinho dentro do barco, descendo o rio. Até chegar onde a gente estava. E depois a perspectiva de mal um mês para voltar. Um mês e meio, porque quando era rio abaixo, é um tempo de viagem. Rio acima dá um tempo e meio. Né? Quer dizer, se tem 10 horas de viagem para ir da cidade A para a cidade B, tem 15 horas de viagem para ir da cidade B para a cidade A. E a turma... Quer dizer, tá certo que eles não têm pressa para nada também, né? Então, tem que acompanhar o ritmo, né? Do dia a dia, né? Mas são extremamente dedicados, são extremamente, assim, animados para atingir o objetivo. Você põe aquele objetivo na cabeça, ele vai até conseguir. Nesse meio de tempo, a hora que nós terminamos, isso com 85, 86, não, 86, 87. Foi 91, 92. Nós se envolvemos no Projeto Rondon. E então daí eu já fui voltei para o Humaitá, já como chefe de equipe, né, levando 20 e tantos alunos, tal, indo pelo avião da FAB, né? E justo nesse período que eu levei uma turma para lá, veio um telegrama, tanto pro diretor do campus como para mim, como chefe de equipe lá do Rondon, para fazer uma defesa para a permanência do Rondon lá. Que uma das atitudes que o Sarney estava fazendo era mandar fechar o Rondon. Né? Mas isso, quer dizer, tinha 21, 22 campos do Projeto Rondon esparramado no Brasil. Né? Tinha um no Acre, em Rio Branco, tinha um em Tefé, tinha outro lá em Humaitá, no Nordeste tinha vários esparramados. E fui pegar os stores, tinha 250 funcionários nos campos localizados. Né? E tinha um prédio em Brasília com quase 4.000 funcionários do Projeto Rondon. Não fazendo nada. Quem trabalhava mesmo eram os funcionários
locais. Quer dizer, quando muito, um escritório de distribuição, no máximo umas 10 pessoas resolvia. Né? E era uma sangria desatada no salário daquela turmaiada toda lá. Então ele achou melhor extinguir o Projeto Rondon. E ainda assim nós fizemos o levantamento do que a gente fazia lá. Né? E o depoimento das autoridades. Quer dizer, autoridades lá era o bispo, em Humaitá era o bispo, os 2 gerentes dos 2 bancos que tinha, o delegado de polícia e do juiz quando o juiz aparecia. Né? E o prefeito, ocasionalmente, que eram as autoridades que poderiam falar bem do Rondon, das necessidades, tudo assim mesmo. Conseguimos fazer um relatório razoavelmente curioso, né? Quer dizer, nunca ninguém tinha notado quantas consultas médicas que nós, quantos atendimentos odontológicos que nós tínhamos dado. Foi tudo na base da estatística, quer dizer, em média você tira quantos dentes? Ah, eu tiro 15 dentes, outro eu tiro 25 dentes, eu faço tantas recuperações, tantos esmalte, tanto disso, tanto daquilo, tanto daquele outro, né? Em média, quantos alunos, vem 3 alunos cada vez que vem, quer dizer, no fim, a gente chegava e falava assim, bom, é um número de atendimentos de 20 pessoas por dia, são 30, são 60 atendimentos por dia. Por mês, quanto que dá? E era sábado, domingo, não sei o que, a turma estava com dor de dente, já ia lá para se resolver. Né? Foi uma matemática, eu fiz um caderno, umas 80, 100 páginas, só de dados. Né? E fiz o histórico todo, encaminhei para a turma do Rondon, disse que a coordenadora geral da Unesp, que era uma senhora, eu não lembro agora o nome dela, mas ela era professora da odontologia de Araraquara. E ela foi de gabinete em gabinete em Brasília, mostrando o relatório, os dados, não sei o quê. Não adiantou nada. Nós chegamos a apelar pro cara que era o vice-governador do Quércia. Não lembro quem que é, o Almino Afonso. Não sei se é o Almino Afonso. Eu não lembro agora o nome dele. Mas ele era... ele nasceu em Humaitá. Né? E um dia ele veio inaugurar um comitê eleitoral aqui e tal, e nós marcamos oficialmente um bate-papo com ele, né? Uma entrevista com ele. Né? Na hora que ele viu professores de Humaitá, né? Estava no ofício. Não, professores com problemas de Humaitá. Né? Daí nós contamos a história. Ele falou, mas eu sou oposição, como é que eu vou conseguir a coisa, né? Eu falei, se vira, pô, vê os deputados que são amigos de você para acertar as coisas e tal, né? Então, até isso nós chegamos a fazer pelo Amazonas. Então, toda vez que sai alguma notícia no jornal do Amazonas, né, já parece que é uma segunda terra natal da gente, sabe? Porque nós pegamos uma afinidade muito grande com aquele povo. E atualmente, eu e o Naves temos assim assim, quase que forçando o projeto a crescer para a gente ter mais atuação lá na região. Né?
Então foi muito gratificante. Tinha uma cidadezinha vizinha de Manaus, que era um vilarejo, que eu sempre falava assim, Irandubá, né? Não, é Iranduba, né? O pessoal, não, é Iranduba, o azinho não tem, não, é Iranduba. E de repente, questão aí de 4, 5 anos, acabou tendo uma valorização imobiliária violenta, né? Porque de repente, quase todo mundo que morava em Manaus começou a comprar terreno, e loteamentos e mais loteamentos nessa cidadezinha, né? Tudo fruto de uma ponte. Eles fizeram a ponte tipo Rio Niterói, que cruza o Rio Negro, e praticamente Iranduba como se fosse uma ilha. De um lado entra o Rio Negro, do outro lado entra o Rio Solimões, né? E a cidadezinha está dentro dessa ilha, né? E realmente é uma obra que, na hora que você está lá, você fala assim, olha, a ponte Rio Niterói esse daqui não é tão grande como lá de Niterói, né? Mas causou um impacto social, uma modificação na cidade muito grande. E a gente tinha vários alunos dessa cidade que foram alunos nossos, né? Então, cada vez que a gente vai lá para coletar material, coletar água, essas coisas todas, a gente fica olhando para ver se topa com algum. Então foi assim bem gratificante a estadia da gente lá. Não sei se a gente poderia, se não tivesse feito isso, se a gente poderia ter ficado aqui e ter feito mais coisas, né? Mas fora o período que a gente estava lá, o período que a gente estava aqui, a gente sempre lenhou, né? Quer dizer, eu fui acho que 4 vezes vice-coordenador da pós-graduação, coordenador da graduação aqui nosso interno, fiquei mais de 20 anos. Então esse aspecto administrativo, que a universidade não sabe bem o que é o tripé da universidade, né? A gente fala assim, não, é ensino, pesquisa e extensão, atendimento à comunidade, não sei o que, não sei das quantas, né? Mas a parte de administração, que você perde um tempão, não é nenhum dos 3 pés. Quer dizer, tem algumas teorias que falam, não, a extensão, a administração é um tipo de extensão, né? Mas isso é uma forçação de barra, você sabe muito bem disso, né? Quer dizer, então todo o processo era reconhecer nos indivíduos a contribuição dele para a instituição em todos os níveis, né? Quer dizer, o fato de nós irmos lá dar aula para comunidades carentes, dar aula para indígenas, dar aula para professores da rede oficial de ensino de um estado longínquo, que fica 3 mil e poucos, 4 mil quilômetros daqui. Isso é uma extensão, né? Mas ficar brigando para a verba sair direito, para você comprar passagem, que dê tempo de você botar o professor dentro do avião, para ele chegar lá, que tem um monte de alunos que viajaram um tempão e não... É um negócio que perde o controle, né? Uma vez aconteceu um negócio gozado, quer dizer, o secretário-geral, que era na época o chefe de gabinete do reitor, era o professor Gilbert, não sei se você chegou a conhecer ele. Gilbert Sibantos.
E um dia ele, quer dizer, uma das curiosidades que aconteceram um pouco antes foi um belo dia encostou um iate chicoso lá em Humaitá, e era o Gilberto Mestrin, o vice dele, eram candidatos a governador, e eles pararam lá, marcaram um horário lá em cima do coreto lá do jardim, para chamar a população para ouvir o discurso, tal, soltou rojão, o povão foi tudo no barranco lá olhar e tal. E todo mundo foi lá, o cara que era candidato que era vereador da cidade e tal, convidou a gente, os professores, não sei o que, para ir cumprimentar o mestrinho dentro do barco, dentro do navio e tal. E nós fomos, entramos no raio do iate dele lá, né? Tinha telefonema direto, tinha uns negócios modernos, né, para a época lá. E eu acabei fazendo assim uma certa amizade com esse candidato a senador, né? Tinha um vozeirão, até parece que quando o Chico Anísio botou aquele personagem que tinha um bigodão assim, e falava grosso, bem, né? Eu tenho a impressão que ele estava imitando ele, né? Mas era um cara assim muito prestativo, tal. Queria saber o que nós estávamos fazendo lá, tal. Então contamos mais ou menos a história, né? E ele falou: professor, se eu for eleito, se o senhor precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Essas coisas tem que ser pontuadas. Não, espera para ver. Se eu for eleito. Eu perguntei para ele, cara, era o que lá, né? Não, ele era vereador, de vereador para senador, não passou nem para deputado estadual, deputado federal já. E no fim, acabou, ganhou. O candidato foi eleito, senador do Amazonas, né? E passou, né? Um belo dia, uma reunião urgente em São Paulo, fomos para lá, o Gilbert falou: não vai ter etapa. Como não vai ter etapa? O secretário de Educação não liberou o dinheiro, ele tinha que liberar tanto para cair na conta, para a gente comprar as passagens, para vocês levarem as passagens para os professores, para embarcar tal hora, no avião tal, não sei o que, não sei. Estava tudo já engatilhado. Mas o raio do dinheiro, ele falou assim: ó, se até sexta-feira o dinheiro não chegar na mão da gente, já era uma reunião, acho que era uma quarta-feira. Não, era quarta-feira. Eu falei: bom, eu tenho os contatos lá, mas posso arriscar, né? O que vocês quiserem fazer, tá liberado. E eu cheguei no departamento, naquela época o Fritz tinha muita amizade com o Ulisses Guimarães, né? Eu falei: você tem o telefone do gabinete do Ulisses Guimarães? Eu não tenho, por quê? Liga que eu preciso de uma informação que talvez a secretária dele tenha e é urgente. Ah, vai já. Tocou, foi. É do gabinete do Dr. Ulisses, assim, assim. É assim, assim, assim.
por favor, você tem jeito ou de transferir ou de me passar o ramal do Dr. Fábio, o nome dele, esse nome eu não podia esquecer, né? Ou pois é, um do senador tal, peraí, o número é tal, mas dá para fazer a transferência daqui. Eu falei, então, por favor, faz a transferência. Ligou, era a secretária do homem lá. E eu precisava falar com o senador. Ah, ele está aqui do meu lado. Pois é, coincidência, né? Pegou, me identifiquei. Lembra lá de Humaitá, assim, que nós montamos a faculdade lá, não sei o que. Ô professor, tudo bem e tal, qual o problema? Ah, está acontecendo isso. Professor, amanhã o senhor já vai ter notícia minha. Eu estou indo hoje à noitinha para Manaus. Amanhã o senhor vai ter notícias minhas. Pode aguardar. Tudo bem. Agradeci, desliguei. Quinta-feira à tarde, toco o telefone, lá no departamento, lá na 10. Ô Júlio, Corso, dá pra você vir aqui? Falei, o que foi que eu aprontei aí, né? Não sei o que aconteceu. Veio todo o dinheiro. Todo o dinheiro está disponível. Nós temos que pegar as passagens e distribuir. E o número maior de passagens para ser distribuída é da turma de Rio Claro. Pode ir. Ah, sexta-feira de manhã cedo, estava eu na reitoria. Já tinha comprado as passagens de todo mundo, toda a documentação certa, encaixada. Ah, vim, 1h30, 2 horas já estava aqui. Daí já fui. Cada professor aqui. Uma semana, fulano vai no sábado, o outro fulano vai no outro sábado, o outro vai no outro sábado. Então já comprava passagem de todo mundo, né? E daí tinha que contar como é que fazia, né? Então você vai chegar em Porto Velho. Tem ônibus que sai às 2h30, às 4h30, 6h30, não sei o que, não sei das quantas, tal, né? E a gente sempre queria que o cara chegasse com antecedência, uma para descansar e outra para tomar ciência da situação, como é que era o dia a dia na cidade, né? E daí foi a coisa, coincidiu que eu estava interessado, porque a primeira leva lá, eu que ia, né? Então, fui eu e mais um professor aqui de Rio Claro e mais os outros 2 professores não, um de Assis e o 2 de Rio Claro, que era da parte de estudos sociais. E fomos, né? Daí resolveu tudo, né? A hora que terminou, vamos fechar o balanço da etapa, né? Eu não sei o que houve, Gilbert, lá. Eu não sei o que houve. De repente o dinheiro chegou, que normalmente eles davam metade do dinheiro, depois a outra metade a gente tinha que ligar para lá para eles soltarem, não sei o que. Chegou a etapa inteirinha, do jeito que estava previsto, chegou. O tarde senador deve ter dado um aperto na turma lá, que liberou no ato o dinheiro, né? Quer dizer, então até com isso a gente tem que se preocupar, né? Então era um balaio de gato. Quando chegamos para Itacoatiara, também teve que reconhecer o curso no Conselho Federal de Educação.
a hora que professor titular, o que é professor titular? Né? Cara do Conselho Federal de Educação. Eu falei, não, é que tem a carreira, o cara faz o mestrado, faz o doutorado, depois faz a livre docência, depois passa para adjunto, de adjunto faz o outro concurso, passa para professor titular, então toda a carreira, né? E o cara lá assim, na nossa planilha tem o quê? Ah, tem doutor e pós-doc. Bota pós-doc. O professor é pós-doc. Quer dizer, a nossa classificação não servia, servia só a do Conselho Federal de Educação, que não reconhecia as etapas da carreira, né? Então eu falei, não, é professor mais que estudou mais ainda para chegar até esse ponto, né? Porque tem na pós-graduação, tem isso, tem aquilo. Vocês têm pós-graduação? Tem. No que? Na área tal, tal, tal. Eu gostaria da área tal, dá para você mandar. No fim eu acabei mandando os panfletinhos nossos de pós-graduação para os caras que foram analisar se tinha condição de ter o curso ou não. Quer dizer, então, era coisas desse tipo que a gente teve que enfrentar também, né? Mas valeu a pena. Quer dizer, é que a gente também já era meio macaco velho já de montar as coisas, né? Quer dizer, o mais difícil foi o primeiro, que a gente não tinha muita experiência lá em Humaitá, a primeira vez. A segunda foi mais ou menos, e lá de Itacoatiara então foi tranquilo, né? De montar um processo para montar um curso, e não era faculdade particular, né? Era um negócio público, né? Então as dificuldades eram bastante grandes, né? Mas foi a bom termo. Os 3 cursos foram reconhecidos em todo, saiu reconhecido em todo o território nacional, e não sei o que, não sei das quantas. Tinha o peso de um Unesp, tinha o peso de um curso reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura. Quer dizer, então foram tentos que a gente conseguiu batalhando muito, né? Mas no fim deu tudo certo.